pessoal! Hoje nós vamos começar a falar sobre limites. Essa é a nossa primeira aula sobre o assunto. E meu objetivo aqui hoje é passar para vocês as notações que a gente utiliza, né, ao falar de limites e o conceito, mas não uma definição precisa de limite. Vou tentar fazer com que vocês entendam o conceito de limite de uma maneira mais genérica, usando mais a geometria, usando mais os gráficos. Existe uma definição mais precisa, mais formal de limite que a gente não vai tratar aqui hoje, tá? Então vamos lá. Então vou começar exatamente com o gráfico de uma função para vocês entenderem o que a gente quer ao calcular um limite. Então deixa eu me tirar daqui, tá aí uma função f de x, tá? Esse gráfico verde aí do lado esquerdo. E vocês vão ver que estudar o limite de uma função, ou calcular o limite de uma função, é fazer um estudo local dessa função. É começar a estudar essa função próxima de alguns pontos, para depois você tentar dizer alguma coisa sobre essa função como um todo, tá? Então, um estudo local inicialmente. Então, suponha que eu tenho essa função f de x, é lógico que aqui a gente está vendo o gráfico, então a gente já tem toda a informação da função f, mas como eu disse aqui é para vocês começarem a entender o que significa calcular um limite. Depois a gente vai ser apto, né, a calcular um limite sem ter o gráfico da função. Mas primeiro vamos entender o que é um limite. Então, observe que eu tenho um ponto aqui AB, esse ponto azul marinho aqui que eu escolhi, azul escuro, e coordenada x igual a imagem dele é B. Mas eu não estou interessada nesse ponto, estou interessada próxima desse ponto. Então, eu quero pegar valores próximos de A, e aí aqui já vem a primeira observação, eu posso me aproximar do número A essencialmente de duas maneiras, né? Aqui a esquerda de A, que está de laranja, a direita de A, que está de azul claro, ou é lógico que eu posso oscilar entre, né, direita, esquerda, mas essencialmente eu tenho essas duas formas. Então, vamos nos aproximar do número A, primeiro pelo lado esquerdo, depois pelo lado direito, e a pergunta é: o que acontece? Se eu me aproximo do número A, o que acontece com as imagens desses pontos? É isso que eu quero tentar responder. Onde nesse o que acontece que eu perguntei, a pergunta que está por trás é: se eu estou me aproximando de A, essas imagens estão se aproximando de alguém lá no eixo Y? É só isso que eu quero saber. Então, vamos aproximar, então peguei alguns pontos, então observem que é um processo, né? Um processo de aproximação. Como a gente está falando de números reais, eu posso me aproximar de A aqui a vida inteira sem encostar no número A, sem atingir o número A, já que eu estou no conjunto dos números reais. Lembrem-se, a reta preta aqui representa o nosso R, que é um conjunto nada discreto. Então, qualquer pedacinho de reta que você pegar aqui tem infinitos números reais. Então, obviamente, eu não consigo desenhar todos, né? Aqui então desenhei e peguei alguns, mas com esses alguns aqui a gente já consegue intuir o que está acontecendo. Então, pega esse valor aqui, então é lógico que eu tenho que me aproximar de A, então vou pegar um número e depois vou caminhando para o número A. Então, primeiro vou olhar para esse daqui, ó, estou no lado esquerdo aqui nos laranjas, peguei esse primeiro ponto. Vou lá, procuro a função, tá aqui, olho para o Y. Observe que eu não estou querendo saber qual que é a imagem desse ponto, não quero saber qual que é o valor dessa imagem. Eu quero saber o que acontece com as imagens dos pontos à medida que eu me aproximo do número A. Então, nunca adianta você pegar um número, calcular a imagem e falar é tanto. Não é isso que eu perguntei. Então, eu tenho que peguei a imagem, tá aqui. Ótimo, é esse ponto. Agora, eu me aproximo mais do A, tá aqui. Olho para a imagem, é esse ponto. 2 ainda tá bem pouquinho pra gente, né, tentar intuir. Pega mais um. Olha para a imagem, peguei um ponto então mais próximo do número A, estou sempre à esquerda do A. Olhei para a imagem, então procurei a função, olhei para o Y. Então aqui já dá para a gente perceber, tá vendo? Mas aí quem não percebeu, pega o outro ponto mais próximo de A. Olha lá, calcula a imagem, procura a função e calcula a imagem. A pergunta é, vocês conseguem perceber que essas imagens estão se aproximando de alguém? Se sim, de quem? Então aqui a gente consegue ver que à medida que eu me aproximo de A aqui no eixo X, se eu olho, né, para as imagens desses pontos, então lá no eixo Y, essas imagens estão caminhando para o B. Observe que eu não estou dizendo que esses pontinhos laranjas aqui são iguais a B. Eu estou dizendo que eles estão se aproximando de B à medida que eu me aproximo de A aqui. A mesma coisa com agora se eu olho para a aproximação de A, mas por valores maiores que A, pelo lado direito. Então, pego um valor aqui, então tem que ser o último aqui que eu comecei, peguei, olhei para, achei ele lá na função, a imagem dele está aqui. Então, isso não é o valor do limite, esse é o valor da imagem de um determinado ponto. Não é isso que eu estou perguntando. Aí eu tenho que pegar outro ponto mais próximo e olhar para a imagem. Pega outro ponto mais próximo e olha para a imagem. Pega outro ponto mais próximo e olha para a imagem. Agora analisa essas imagens, elas estão se aproximando de alguém? Isso que eu quero saber. Então, aqui da mesma forma, se eu vou pegando cada vez mais próximo de A,
eu olho, eu vejo que essas imagens estão se aproximando de B. É lógico que, né, depende aqui da função f. Observe que a gente pega o valor, eu procuro ele no gráfico, né, acho o ponto que tem a coordenada x igual a esse ponto, olho para a imagem e vejo que as imagens estão se aproximando de B, tá? Então aqui a gente tem particularmente nessa função, né, que eu chamei de f aí a outra observação que eu quero falar para vocês, ela particularmente está definida no ponto A. Esse ponto azul marinho aqui pertence ao gráfico, tá vendo? A bolinha está fechada. O A, a imagem dele é B. Então eu posso dizer que o f de A é B. Mas eu não perguntei isso hora nenhuma no que eu estava, né, procurando ali atrás. Eu estava com valores próximos de A. O número A em si, para mim, não interessa. Né? Como vocês podem ver aqui pelo próximo exemplo, que eu chamei de função de G, mas é uma função bem parecida com a anterior, só que olha o que está acontecendo. O ponto AB aqui, tá vendo? É uma bolinha aberta. Esse ponto não pertence ao gráfico da função g. Aqui, nessa função g, eu tenho que, se eu for olhar para o g de A, eu não posso falar que o g de A é B. G de A aqui não existe, né? Esse é ao contrário aqui, para quem não sabe, é o símbolo de não existe em matemática, tá? Então, g de A não existe, é o mesmo que dizer que o A aí não pertence ao domínio dessa função g. Não posso calcular quanto que é g de A. Mas eu posso querer saber o que acontece com essa função próxima do A. E é isso que eu quero saber. Lembra do estudo local? É localmente próximo do A. O ponto em si não me interessa. Tá? Então aqui, observem que eu peguei um comportamento bem parecido com a função anterior. Se eu me aproximo de A, que eu só desenhei 2 pontos, né? Então é bem pouquinho, mas vocês já entenderam que é um processo. Então eu tenho que pegar um ponto, aqui estou à esquerda de A, ou seja, com valores, né, menores que A. Olhei para a imagem, tá aqui. Pego mais próximo de A ainda, olhei para a imagem, veio para cá. Pego mais próximo de A ainda, acompanhe lá com o mouse, tá? Para cá. A gente consegue perceber que quanto mais próximo de A eu tiver aqui, ó, mais próximo de B, esses pontos aqui vão estar. Você fala, ah, Mariana, mas B não é a imagem de ninguém pelo gráfico da função. E daí? Eu não perguntei isso. Né? Eu perguntei para onde que esses pontos aqui, que são imagens, estão se aproximando. Então, eles estão se aproximando de B. O B não precisa ser imagem de ninguém. Tá? A mesma coisa se eu me aproximo aqui pela direita, ou seja, por valores maiores que A, a gente consegue ver esse comportamento também nessa função. Para esse valor aqui, a imagem está aqui. Para um valor menor ainda, né, mais próximo de A imagem está aqui. E eu percebo que quanto mais próximo de A eu vou chegando aqui, ó, a imagem vai estar chegando próxima de B. Mas quanto que é G de A? Não é B. Mas as imagens dos valores próximos de A estão se aproximando de B. Tá? Outro exemplo, aí eu chamei de H, deixa eu só apagar o lado de cá. Observe o que acontece agora nessa função H. A função H está definida no ponto A. Observe que aí no ponto A, ela tem, né, vou voltar aqui, ela tem aqui uma bolinha aberta, mas aqui a bolinha está fechada. Então, o H de A vale B. Ela está definida no ponto A, mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber o que acontece com a função H próxima do ponto A. Então, vamos lá pegar valores próximos de A, ir se aproximando do A cada vez mais. Essencialmente, eu tenho duas maneiras de me aproximar de A, então eu tenho que ir pelas duas, né? E olhar o que acontece com as imagens desses pontos. Onde o que acontece, eu quero saber, as imagens desses pontos estão se aproximando de alguém? De quem? Então, aqui o que a gente observa? Aqui ficou meio emboladinho, laranja, mas olha só, comecei com esse ponto aqui. A imagem, o ponto dele está aqui no gráfico, a imagem está aqui. Pega mais próximo ainda. Então, o ponto veio para cá, a imagem está aqui. Pega mais próximo ainda. Tá aqui, a imagem está para cá. Se esse ponto aqui, né, essa bolinha aberta que é o ponto AC, vocês conseguem perceber que à medida que eu me aproximo de A, essas imagens aqui no eixo Y estão se aproximando desse número C? Então, aqui, à medida que eu me aproximo de A pela esquerda, ou seja, por valores menores que A, as imagens se aproximam do número C. Ah, mas o número C não é imagem de ninguém, ele não pertence ao gráfico da função. Não tem problema. Né? Eu estou perguntando o que acontece com as imagens desses pontos aqui, que pertencem ao gráfico, mas eles estão se aproximando do número C. Se o número C está no gráfico ou não, a imagem de alguém pelo gráfico ou não, não tem problema.
Agora, se eu olho para o lado direito, aqui essa função tem um comportamento completamente diferente. Ó. Se eu pego esse ponto aqui, onde está a imagem dele? Está lá em cima. Aproximo mais do A. Olha para a imagem. Veio para cá. Aproxima mais ainda do A. Olha para a imagem. Veio para cá. Também, de novo, só fiz 3 pontos, mas a ideia é que eu caminhe para o A aqui a vida inteira. E aí eu consigo perceber que quanto mais próximo eu estou do A aqui, mas maior que A, o que vai acontecer com essas imagens? Elas vão estar caminhando aqui para o B. Então tem um comportamento diferente aqui se eu estou de um lado do A, né, do lado esquerdo ou do lado direito. Então isso também é importante para a gente, tá? E finalmente, o último exemplo, eu peguei um ponto A aqui onde a função não está definida. Observe que o gráfico não cruza, né, essa reta vertical aí do A, então ela não está definida no número A, mas eu posso saber o que acontece próxima do A, né? Próxima do A ela está muito bem definida. Então, de novo, vim aqui de laranja e olha o que acontece com esse comportamento. À medida que eu estou me aproximando do A, estou aqui pela esquerda do A, vai olhando lá para as imagens lá no eixo Y. Elas estão ficando o quê? Cada vez maiores. Se eu pego um ponto aqui mais próximo de A, ó, tum, a imagem vai estar lá em cima. Mais próximo de A ainda, tum, ela vai estar lá em cima. Então, vocês conseguem ver que ela não aproxima de ninguém, que ela vai só crescer. Quanto mais próxima de A eu estiver aqui, como essa reta, esse gráfico verde vai, né, se aproximando cada vez mais dessa reta pontilhada, é o que a gente chama de assintotar, né, uma reta. Então, o gráfico assintota, né, essa reta pontilhada. Então, quanto mais próxima de A eu estou aqui, maior é a minha imagem. Então, ela não aproxima de ninguém, mas eu sei o que acontece, ela cresce. A mesma coisa aqui do lado direito, no azul claro. Peguei esse ponto aqui, a imagem está aqui. Peguei um ponto mais próximo, a imagem está aqui. Observe que todos os pontos têm imagem. Tem um número lá no eixo Y. Só que eu não estou querendo saber qual que é a imagem de um determinado ponto. A pergunta nunca é essa. A pergunta é um comportamento. Eu tenho que ter um processo de aproximação no eixo X e aí eu vou ter várias imagens lá no eixo Y. Eu quero saber para onde que essas imagens estão se aproximando. Então aqui eu vejo que as imagens também, ó, de azul claro, também estão só, não se aproximam de ninguém. Quanto mais próximo eu tiver de A aqui, ó, maior meu gráfico vai estar lá em cima, né? Maior vai ser essa imagem, tá? Então outro comportamento também, à medida que eu estou me aproximando de A, as imagens estão só crescendo, não estão se aproximando de ninguém, tá? Então, vocês acabaram de ver um tanto de limite, nós acabamos de falar um tanto de limite, né, de cada uma dessas funções. Vamos só passar para a notação, para vocês verem como é que a gente escreve isso, como é que a gente descreve isso em linguagem matemática. Então, a notação é essa daqui. A gente escreve lim, de limite, de f de x, quando x tende a A é igual a L. Então, vou ler de novo o que está escrito aqui em linguagem matemática. Isso aqui está me dizendo limite de f de x, aqui é o nome da função que você está estudando, né? Chamei de f, mas limite de f de x. Aqui embaixo a gente escreve quando. Então, quando, né? O que eu estou estudando? Estou estudando o comportamento dessa função quando x está se aproximando do a. Observe que não está escrito x igual a a, está escrito x setinha a. Então, isso aqui está dizendo x se aproxima de a. Então, eu quero saber, quando x se aproxima de A, o que acontece com as imagens desses x por essa função f. Onde o que acontece, eu quero dizer, eles se aproximam de alguém? Se eles se aproximam de alguém, eu digo que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L. Onde o que é esse L, então? É para o valor para o qual as imagens desses pontos estão se aproximando. De novo, ele não precisa ser atingido. É só o valor para o qual as imagens estão se aproximando. Tá? Então, de novo, a escrita é limite de f de x, quando x tende a A é igual a L, e significa que se o x se aproxima de A, então o f de x, que é a imagem desses x, né, pela função f, se aproxima de L. Tá? E aquilo que a gente viu de eu poder me aproximar de A tanto pela direita quanto pela esquerda, a gente diferencia com esse sinalzinho aqui de mais ou de menos, né, lá como um índice superior do A. Se eu escrevo limite de f de x quando x tende a mais, né, o mais lá em cima, isso aqui eu estou dizendo que eu só quero saber o comportamento dessa função se eu estiver me aproximando de A por valores maiores que A. Então, é chamado limite lateral direito. Aí você só vai se aproximar pela direita, só por valor maior. E, analogamente, você tem o limite lateral esquerdo, que aí você denota assim, x se aproxima de A pela esquerda. Então, você só vai estudar o comportamento da função se aproximando de A por valores menores que A. E quer saber o que acontece com a imagem desses pontos. E se a gente escreve
x se aproxima de A, observe que eu não coloquei o sinalzinho de mais nem de menos, eu tenho que fazer de todas as formas possíveis. Então, eu tenho que fazer pela direita, pela esquerda e ver o que está acontecendo, tá? Então, o que a gente observou é que o comportamento de uma função, quando x se aproxima de A, né, ele dá L, se eu me aproximar pela direita, dá L, e se eu me aproximar pela esquerda, também dá L. Né? Porque se eu me aproximar pela direita, der um número, se eu me aproximar pela esquerda, der outro número, né, essa função aqui não vai estar se aproximando de um único número quando eu me aproximo de A. Então, para um limite existir e ser igual a um número, eu tenho que ter que o limite lateral direito tem que ser esse número e o limite lateral esquerdo também tem que ser esse mesmo número. Tá? Vamos voltar nos exemplos lá que a gente viu? Tá? Depois eu passo para esse, mas vamos voltar nos exemplos, nesses 4 exemplos, para a gente passar para notação de limite. Tá? Então, o que a gente tem aqui no caso dessa f de x? Então, dessa f de x, eu posso dizer que o limite dessa f de x, quando x tende a A pela direita, dá quanto? Observem lá, se eu estou me aproximando de A pela direita, são os valores lá de azul claro. Quanto mais eu me aproximo de A, as imagens estão se aproximando de quem? De B. A mesma coisa agora, se eu me aproximo pela esquerda. Se eu estou me aproximando pela esquerda de A, que é o de laranja, as imagens estão se aproximando de quem? Estão se aproximando de alguém? Sim. De quem? De B. Então, nesse caso, eu posso dizer que se eu me aproximo de A, de qualquer jeito, as imagens dessa função estão se aproximando de B. Então, o limite dessa função, limite de f de x, quando x tende a A, é igual a B. Esse é o exemplo 1. E observem que, né, a diferença do 1 para o 2 é exatamente o ponto. Eu nem perguntei quanto que vale f de A. Né? Eu não perguntei isso. Quanto que ela vale no ponto A? No ponto A, né, que se eu volto para cá, no ponto A, ela vale B. Porque um erro muito comum de limite, que todo mundo comete, é achar que resolver esse limite aqui significa pegar esse A, colocar aqui e calcular o f de A. Não, aqui coincidiu, porque isso aqui é igual ao f de A. Mas não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando o que acontece com valores próximos de A. Não estou perguntando o que acontece com A. Estou perguntando para valores próximos de A, as imagens estão próximas de quem? De B. Porque se a gente vai para o exemplo seguinte, nos mostra isso. Vamos lembrar lá do exemplo G. Deixa eu apagar aqui, só para a gente falar da G. Olha para a função G. Lembrem-se que ela tem um comportamento bem parecido com a f, mas qual que é a diferença? Ela não está definida no ponto A. Então, nem posso falar de G de A, mas eu quero saber o que acontece, qual o limite dessa função no ponto A. Então, ou seja, o que acontece com essa função aqui quando eu me aproximo, eu chamei de G, né? Quando eu me aproximo de A pela direita. Então, é o lá de azul claro. Tá vendo? Se a gente está se aproximando de A pela direita, as imagens estão se aproximando de quem? De B. E se eu estou me aproximando de A pela esquerda, as imagens também estão se aproximando de B. Então, qual é o limite dessa função quando x tende a A? Ou seja, se os x estão se aproximando de A, mesmo que eles não encostem em A, eles estão se aproximando de A, as imagens dessa função estão, né, as imagens desses pontos por essa função, desses pontos que se aproximam de A, estão se aproximando de quem? De B. Então, o limite de g de x, quando x tende a A, é igual a B. Mas isso coincide com g de A? Não. Existe g de A aqui? Não. Olha lá, g de A não é B. E eu posso muito bem calcular o limite próximo de A e o limite da B. Próximo do A, as imagens estão se aproximando de B. Mas o g de A é B? Não, nem existe. Tá? Então, esse exemplo vem desmistificar, né, aquilo que eu falei, da gente achar que um limite, a gente sempre calcula, se eu quero calcular esse limite aqui, que eu vou lá, pego esse valor, substituo aqui e é o valor do limite. Tá? Então, o limite é sempre um processo, eu tenho que me aproximar do número e olhar para as imagens desses pontos pela função. E se perguntar se elas estão se aproximando de alguém ou não, tá? Então, vamos para o próximo exemplo, só para passar para a notação de limite. Ops, deixa eu me tirar daqui para vocês verem. Deixa eu me passar para cá. Vamos apagar, agora é a função h. Então, a pergunta é a mesma. O que acontece com a função h próxima do a? Então, eu quero saber qual é o limite de h de x quando x tende a a. Então, eu vou começar olhando para h pela direita do a, né? Então, eu quero saber o limite de h de x
quando x tende a pela direita, então maior que a, que é o azul claro aqui do lado do gráfico. Então a gente viu que se eu me aproximo do a, as imagens estão se aproximando de quem? De b. Se eu me aproximo do a pela esquerda, né, então aqui está pequenininho, vamos apagar aqui só para, né, deixar bem claro que eu estou fazendo aqui limite quando x tende a pela esquerda. Tá? Cuidado para não escrever menos a, porque menos a é outro número, né? Eu estou aproximando do a pela esquerda do a. Então é o menos lá em cima do lado direito, para não confundir com menos a, tá? Cuidado. Então se eu me aproximo à esquerda do a, as imagens estão se aproximando de quem? É o laranja lá no gráfico, estão aproximando de c. B é igual a c? Não. Né? Observe que os limites laterais aqui não são iguais. Então, o que eu posso dizer? Qual é o limite dessa função h quando x se aproxima de a, agora de qualquer jeito? Existe um único número que eu posso colocar aqui, que eu digo que se eu me aproximo de a de qualquer jeito, as imagens estão se aproximando desse número? Não. Não tem um único número. Então, esse limite aqui não existe. Né? Ou seja, eu estou dizendo que não tem um único número para o qual eu me aproximo do a de qualquer jeito e as imagens desses números estão se aproximando desse número aqui. Ele não existe. Ah, mas por que ele não existe? A resposta está aqui em cima. Qual é o comportamento? Por que esse limite não existe? Por quê? Né? A justificativa está aqui. Ó. Se eu me aproximo de A pela direita, dá B. Se eu me aproximo de A pela esquerda, dá C. Então, eu entendi o comportamento da função. Só que eu não posso dizer que existe um limite aqui, um número para o qual eles estão se aproximando. Tá? Então, esse é o caso que o limite lateral direito não é igual ao limite lateral esquerdo, portanto, ela não tem limite. Né? Para ela ter limite, o limite lateral direito tem que existir, o limite lateral esquerdo tem que existir, e além disso, eles têm que ser o quê? Iguais. Então, vamos para o próximo exemplo que a gente viu, que era o último. Então, deixa eu apagar o lado de cá. Nesse outro exemplo, eu não dei nome aí para essa função, né? Então vamos chamar ela, já chamei f, g, h, vamos chamar de m e de x, só para, né, ficar diferente. A pergunta é a mesma, eu quero saber qual é o limite de m de x quando x tende a a. Ou seja, o que acontece com essa função m de x à medida que os valores de x se aproximam lá do número a no domínio. Né? Então, vamos lá, vou chamar ela de m. Então, qual é o limite de m de x quando x tende a a? Então, vamos começar a analisar quando x tende a a pela direita. Então, com valores maiores que a, é o que está de azul claro lá, então a gente viu que esse limite também o quê? Não existe, não tem nenhum número para o qual as imagens estão se aproximando. Lembra? Elas estão crescendo. E a mesma coisa, se eu tendo a a pela esquerda, as imagens, que é o de laranja ali, então as imagens também estão o quê? Crescendo. Então, elas não estão se aproximando de ninguém. Tem um jeito da gente dizer isso, né? Dizer que o limite não existe é dizer que eles não, né, as imagens não estão se aproximando de um número. Como eu sei o comportamento, e é isso que a gente quer, né? A gente quer estudar a função, eu sei que elas estão crescendo. Então a gente escreve um caso aqui, é o mais infinito. O que é o mais infinito? Infinito não é número, né? É um comportamento, é um símbolo, que significa exatamente isso que a gente observou, que elas crescem indefinidamente, que elas estão só crescendo, tá? Aí aqui a anotação, então vamos lá para o último exemplo para ver se ficou claro. Então, o que eu espero que vocês tenham entendido, né? O que significa calcular um limite, qual é o conceito. E é lógico que tá vendo aqui eu fiz uso do gráfico da função. Então, quando a gente tem um gráfico, calcular um limite em qualquer ponto, né, de uma função, quando você tem o gráfico dela, é só olhar para o gráfico, não tem que fazer nada. Né? O gráfico está te dizendo o que está acontecendo. É esse comportamento que a gente fez em todos os exemplos. Né? Eu fui lá, aproximei do ponto e vi o que estava acontecendo com as imagens. Tá? Então, quando a gente tem o gráfico, não tem dificuldade nenhuma. Então, vamos pegar esse gráfico aí que eu peguei do exemplo, né, para ver se ficou claro mesmo, e vamos calcular alguns limites aí, para ver se ficou claro para todo mundo, tá? E aí a gente para por aqui hoje nossa aula. Então vamos lá. Então eu quero primeiro saber, por exemplo, então vamos lá, qual é o limite? Eu chamei a função de f, né? Então tá lá. Qual é o limite de f de x quando x tende a menos 7? Então, o que a gente tem que fazer se eu tenho o gráfico? Vou olhar para essa função, identificar o menos 7 lá no domínio, tá aqui.
Só que eu não quero o ponto menos 7. Nem me perguntei qual, né, qual é o valor dela no menos 7. Não é isso que eu estou perguntando. Tá vendo? Tem a palavrinha limite aqui na frente. O que eu quero saber? Aproxima do menos 7. De que jeito? De todos os jeitos possíveis. E olha para as imagens desses pontos. Estão se aproximando de quem? Então, vamos lá. Né? Aqui eu não vou tentar desenhar do lado de cá a função lá no menos 7, só para vocês irem acompanhando. Então, vai ficar meio torto aqui, mas né, acho que vai dar para vocês entenderem. Então, a função está assim. E esse aqui é o menos 7. Então, pega valores, por exemplo, menores que menos 7, mas caminha para menos 7. Então, peguei esse aqui. Vai lá no gráfico. Cadê a imagem? Tá aqui. Essa aqui é a imagem. A gente supõe que isso é uma reta. Pega outro ponto. Lembra que um ponto só não me diz nada. Nem 2, nem 3. É um processo. Aproxima a vida inteira. Peguei esse daqui. A imagem tá aqui. Tum. Peguei mais um. A imagem veio para cá. Peguei mais um. A imagem veio para cá. Peguei mais um. A imagem veio para cá. Esses números aqui estão se aproximando de qual y? Desse daqui, concordam? Que é o 0. Mesma coisa agora, vamos pegar lá do lado esquerdo do menos 7. Aqui, ó. Pega esse valor aqui. A função está aqui embaixo. Ó. Então, o y está aqui. Pega mais um, mais próximo. O y veio para cá. Pega outro. O y veio para cá. Pega outro. O y veio para cá. Esses y estão se aproximando de quem? Desse y aqui, que é qual? O 0. Então, qual o limite dessa função quando x tende a menos 7? Se eu estou à direita ou à esquerda do menos 7, qual é o limite? Para onde que as imagens estão se aproximando? Para o 0. Então, o limite de f de x quando x tende a menos 7 é igual a 0. Vamos calcular outro limite dessa função. Olha lá, por exemplo. Eu quero o limite quando x tende a 0 agora, por exemplo. O que acontece com essa função próxima do 0? Ou seja, se eu estou próxima do 0, as imagens estão próximas de quem? Então, pega valores lá próximo do 0. Vamos tentar desenhar aqui ó, a função de novo. Né? Então, eu quero agora o limite de f de x quando x tende a 0. Isso que eu quero saber. Então, pega valores, vamos desenhar a função aqui de novo mais ou menos, só porque eu não consigo escrever do lado de lá. Devia ter feito isso, né? Escrevendo de lá. Vou desenhar só um pedacinho aqui, tá? Para cá não me interessa, não. Então, nós estamos aqui. Aqui é o ponto menos 5. Lembra que eu estou olhando aqui, né? Aqui é o 0 no eixo x. Então, eu quero pegar valores próximos de 0. Então, vou de um lado aqui. Então, aqui estou próxima do 0. O 0 é aqui, onde ele se encontra. Próximo do 0 pela esquerda. Então, peguei esse ponto. A imagem está aqui. Aqui vai dar tudo acumulado, né? Mas pega esse ponto. Está aqui. Pega esse. Está aqui. Vocês conseguem ver que ela está aproximando do menos 5? A mesma coisa se eu pegar valor aqui, ó. A imagem vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui. Ou seja, está aproximando de quem? Do menos 5. Então, qual é o limite dessa função quando x está se aproximando de 0? Menos 5. Que coincide com o f de 0. Né? Observe que esse ponto aqui, né, é o ponto 0, menos 5. Mas não foi isso que eu perguntei. Esse ponto poderia ser uma bolinha aberta e o limite vai continuar sendo menos 5. Tá? Então, esse é o limite dessa função no 0. Vamos fazer o limite dela lá no 5 e no 8, para a gente terminar. Qual é o limite no 5? Então, no 5 agora eu não vou desenhar mais, não. Vou deixar vocês olharem lá. Aproximem de 5 de qualquer jeito, pela direita e pela esquerda. O que acontece? Então, vou aproveitar aqui. Qual que é o limite de f de x quando x tende a 5? Vamos começar primeiro pela esquerda. Se eu estou pela esquerda, peguem valores lá próximos de 5, mas menores que 5. As imagens estão se aproximando de quem? Tentem ver isso lá. Né? Aqui, ó. Estou aqui, ó. Menor que 5. Peguei aqui, a imagem está aqui. Pega aqui, subiu, está aqui. Pega aqui, subiu, está aqui. Vocês concordam que ele vai aproximar de 2? Quem não viu, depois tenta desenhar lá e fazer um rascunho. Agora, olha para 5 pela direita. Então, a direita de 5. Então, estou aqui, ó. Pega um valor aqui, procura a função, vai lá no eixo y. Aproxima, procura a função, vai lá no eixo y. Mais próximo, procura a função, vai lá no eixo y. Qual que é o limite quando x está tendendo a 5, mas por valores maiores que 5? Concorda que as imagens também estão se aproximando de 2?
Então, a gente diz que o limite de f de x, quando x tende a 5, vale quanto? 2. Muitas vezes a gente não fica discriminando o direito e o esquerdo, não. A gente já coloca a resposta, né, de uma vez só. Mas, né, internamente a gente tem que pensar, tem que olhar direita e esquerda, tá? E observem lá no gráfico que quanto que vale f de 5? F de 5 vale 2? Não. Observe que lá a bolinha 5, 2 lá tá aberta. Quanto que vale o f de 5? 4. Então não tem nada a ver, tá vendo? O valor da função no ponto com o limite da função naquele ponto. São duas coisas diferentes. Uma coisa é eu te perguntar quanto que a função vale no ponto. É só, sei lá, olhar num ponto. Outra coisa é eu te perguntar o limite da função no ponto. É um processo, você tem que aproximar daquele ponto infinitamente, tá? Então, para finalizar, vamos olhar o limite dela no 8. O que acontece com essa função lá próxima do 8? Então, analisa a direita, a esquerda, enquanto eu estou apagando ali. Olha para a esquerda primeiro, valor menor que 8. O que acontece com as imagens desses pontos? Então, vamos lá. Eu quero o limite de f de x quando x tende a 8. Vamos começar pela esquerda primeiro. Então, se eu estou à esquerda do 8 aqui, ó, vou me aproximando, o que vai acontecer com as imagens? Vê se vocês conseguem perceber que a imagem vai para 1. Concordam? Então, tentem, se não concordam, tem que ir lá desenhar lá no gráfico e olhar. Mesma coisa que pega a direita, que ficou pequenininho, mas né, lembre-se que tem infinitos pontos aqui para a gente analisar ainda. Pega a imagem, tá lá. Aproxima mais, tá aqui. Aproxima mais, o que vai acontecer? Vai para quanto? Para 2. Então, existe o limite dessa função quando x tende a 8? Por quê? Porque se eu tento pela esquerda, aproxima de um número, se eu tento pela direita, aproxima de outro número. Ou seja, a aproximação não é única aqui quando eu estou me aproximando de 8. Ah, mas quanto que vale o f de 8? Existe? Existe. F de 8 vale 2. Observe que a bolinha está fechada lá no 2. Ponto 8, 2 pertence ao gráfico, 8, 1 não. Mas isso daqui não tem nada a ver com isso daqui. Uma coisa é o valor da função no ponto, outra coisa é o limite dessa função naquele ponto. Tá? Então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido o conceito e a notação de limite. E o próximo passo agora é a gente começar a calcular esses limites sem o gráfico da função. Com a notação entendida e o conceito, né, entendendo o que a gente está se perguntando, né, o que a gente quer para resolver um limite, vai ficar fácil, vocês vão ver que fica fácil da gente calcular limites também sem ter o gráfico da função. Tá? Então, isso a gente vai ao assunto para uma próxima aula. Tchau, tchau!